Questão 7, o FPE 2010. O ex-presidente americano Barack Obama, premiado com o Nobel da Paz em 2009, assinou um tratado internacional de não proliferação de armas nucleares. Considerando o efeito de radiação nos organismos vivos, analise as afirmativas seguintes. A radiação ultravioleta, item 1, né? A radiação ultravioleta emitida em câmaras de bronzeamento artificial pode determinar a formação de dímeros de timina na molécula de DNA, como mostrado na figura a seguir. E no caso de exposição excessiva, pode causar câncer de pele. Olha, antes da gente fazer o comentário desse quesito, deixa eu fazer um comentário referente aí às informações sobre radiação. O que é mesmo radiação? Radiação é um termo utilizado em referência a várias formas existentes de energia. Podemos dividir os tipos de radiação em dois tipos. Quais seriam eles? As não ionizantes e as ionizantes. Deixa eu colocar para vocês lá no quadro branco, que tem uma imagem aí, né? As radiações não ionizantes são aquelas que não são capazes de reagir com átomos presentes em uma molécula. Com isso, não provocam alteração na composição do material. Alguns exemplos de radiação ionizante ou não ionizantes. O infravermelho, relacionado à produção de calor, como a radiação emitida por lâmpadas, ferro de passar roupa. A radiação ultravioleta, que é produzida pelo Sol, né? Também é um exemplo. Micro-ondas, presente em aparelhos de micro-ondas domésticos, também é outro exemplo. Luz visível, produzida em lâmpadas comuns, TVs. Ondas de rádio, também são exemplos de radiação não ionizante, são produzidas, por exemplo, em aparelhos de som, telefonia móvel. Já as radiações ionizantes são as que partem do interior do núcleo do átomo de elementos radioativos, como o Césio-137. Essas radiações elas podem reagir com materiais, causando sérios problemas ao indivíduo. Mas, claro, tudo depende das características e do poder de penetração da radiação. Então, olha, um dos benefícios das radiações ionizantes, a gente pode dar exemplos aqui, né? Como no tratamento de câncer, realização de exames de imagem, como radiografia e tomografia, esterilização, eliminação de bactérias e fungos, né, de alguns alimentos industrializados, esterilização, eliminação também de bactérias de materiais descartáveis, como seringas e instrumentos cirúrgicos. Então, a gente tem uma diversidade de aplicações aí, né, referentes a esse tipo de radiação. Uma observação importante também, radiação nuclear. Radiação nuclear é um tipo de radiação originada no núcleo de determinados átomos de elementos químicos que não estão estáveis. A radiação nuclear ela pode ser de vários tipos, mas principalmente os tipos partículas alfa, partículas beta e radiação gama. Então, dependendo do poder de penetração, a gente pode ver aqui, radiação alfa, o seu poder de penetração é muito baixo, né? Você veja que aqui seria um papel, né? Essa radiação gama, ela não atravessa esse papel, dependendo aqui da espessura dele, né? Então, o poder de penetração dela é muito baixo. Radiação beta já atravessa o papel, né? Mas não atravessa corpos mais densos, né? Vamos dizer assim. E as radiações gama são aquelas que... Olha aí o poder de penetração delas, né? Elas atravessam, inclusive, o aço, né? Então, indo aí para os quesitos, vamos aí nas respostas. A radiação ultravioleta emitida em câmeras de bronzeamento artificial pode determinar a formação de dímeros de timina na molécula de DNA, como mostrado na figura a seguir. E no caso de exposição excessiva, pode causar câncer de pele. Esse item ele é verdadeiro. A radiação ultravioleta provoca a formação de dímeros de pirimidina. Um dímero de timina é a ligação covalente entre dois resíduos de timina adjacentes dentro de uma molécula de DNA, muitas vezes catalisado por radiação ultravioleta ou por agentes químicos mutagênicos. O sistema de reparo do DNA muitas vezes podem reconhecer e reparar este tipo de dano. Dímeros de timina são não reparados ou reparados incorretamente podem resultar em mutações, e essas mutações podem contribuir para o surgimento de câncer de pele. Então, esse item ele é verdadeiro. Ultravioleta faz mal à pele, né? A gente já vê aí, inclusive, nos noticiários aí da TV. Item 2. Os raios X
podem provocar modificações moleculares das áreas irradiadas, como a produção de radicais livres nas células. Daí o motivo, porque devem ser evitadas exposições a esses raios em curto intervalo de tempo. Esse item, ele é verdadeiro também. A gente pode dizer que esse item é verdadeiro. O raio-x é uma radiação ionizante que gera radicais livres altamente reativos, que podem levar à formação de substâncias tóxicas no interior da célula, como os superóxidos. Então, item verdadeiro. No item 3, a radiação liberada nos testes nucleares realizados na Coreia não permanecem no ambiente nem faz mal à saúde humana, olha, pois são de baixa intensidade. Esse item ele é falso. A radiação nuclear permanece no ambiente por muitos anos e assim pode inclusive afetar a saúde humana após exposições com diferentes graus de intensidade, como a gente viu, né? Radiação alfa, beta e gama e o seu poder de penetração. Então, falso. No próximo item, compostos radioativos como cobalto-60 emitem raios gama, geralmente utilizados para impedir a multiplicação de micro-organismos em alimentos empacotados. Esse item ele é verdadeiro. Vamos dar uma olhadinha lá na imagem? Olha aí, ó. Os raios... Ele falou aqui, cobalto em raios gama, né? Geralmente utilizados para impedir a multiplicação de micro-organismos no alimento empacotado. Correto, né? Olha, existem 3 tipos de raios ionizantes. O raios alfa, o beta e o gama, como a gente já viu, né? Eles são invisíveis ao olho humano e são diferenciados também pelo seu poder de penetração. O cobalto-60 ele é um radioisótopo que emite radiação ionizante, a qual atravessa embalagens e atinge os micro-organismos presentes no alimento, impedindo assim sua multiplicação. Mas olha o detalhe, o elemento ele está aqui, ó. Ele vai emitir radiação, mas a radiação propriamente dita, ela não vai trazer prejuízos depois. Então, a gente pensa assim, então se utiliza essa radiação, vai causar câncer, vai trazer problemas para mim. Isso não é verdade. Olha o que acontece. Essa radiação, ela é emitida, né? E em seguida, depois de retirado, por exemplo, lá como ele falou, né, o alimento, a radiação ela já destruiu, já matou aqui os micro-organismos, mas ela passou, ela não fica. O que vai ficar, poderia ficar, era se pedaços do elemento tivessem no alimento aqui, né? Aí sim era outra história, porque ele estaria emitindo aqui seus raios. Mas os raios propriamente ditos, eles não vão trazer problemas, né, para quem consome esse alimento, tá? Fique esperto quanto a isso. Então, esse item ele é verdadeiro. Próximo item. O vazamento da radiação emitida por aparelhos de micro-ondas que fazem vibrar moléculas de água nos alimentos, aquecendo-os, pode provocar queimaduras, uma vez que o corpo humano é principalmente composto por água. É verdadeiro também esse item. O aparelho de micro-ondas emite radiação eletromagnética que faz vibrar as moléculas de água, dentre outras, né, no alimento, produzindo calor. Assim, seu vazamento pode produzir essas queimaduras porque a gente tem, de certa forma, água, né, compondo o nosso corpo. E isso pode trazer problemas. Então, os itens corretos seriam primeiro verdadeiro, segundo verdadeiro, terceiro falso, verdadeiro e verdadeiro.